tudo bem com vocês? Meu nome é André Rejane. E meu nome é Vanessa Lima. Hoje estamos aqui para o episódio 9. 9? É o episódio 9 do Rasgando o Véu. E o tema de hoje é... Karmas. Karma. Karmas. Karma cocada. Vamos lá, gente. O que é o karma, Vanessa? Bom, o karma é uma ação. É algo que a gente planta e a gente colhe. No popular falando, né? Porque existe uma explicação toda bem detalhada, bem bonita, filosófica sobre o que é o karma. Mas, resumindo, o karma são os efeitos das nossas ações. Seja nessa vida, seja em vidas passadas, em determinados momentos. Então, o karma, ele não tem nada a ver com religião. E é importante trazer esse assunto aqui porque eu vejo muitas pessoas falando assim: eu não acredito em karma, então isso pra mim não existe. Engana-se quem pensa assim. A pessoa pode não acreditar, mas ela está sob efeito, Exatamente, ela pode não acreditar, mas que ela tá sendo, vamos colocar assim, vítima do karma, ela tá sendo em todos os momentos. Porque assim, tudo, a partir do momento que você acorda, você já pode gerar um karma. Exemplo, acordou, tratou uma pessoa mal, gerou um karma. Acordou, deixou de fazer uma coisa que você tinha que fazer para sua evolução, gerou um karma contra você. Então, karma são as nossas ações. Karma não é aquilo que tem a ver com religião. Então, independente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é do candomblé, se você é da maçonaria, enfim, qualquer coisa. Todos nós estamos estamos propensos a gerar um karma, porque karma é o resultado das nossas ações. Exato. E muito se fala, né? A gente ouve muito. Ah, eu fiz o mapa astral, ou eu tirei o tarô e apareceu que eu tenho um karma de relacionamentos, ou um karma financeiro. E Isso. O karma vem sempre assim, relacionado a algo que eu fiz no passado, geralmente em outra vida, só que Isso. nessa também, tá? E agora? Eu me ferrei? Eu vou ter uma vida sem prosperidade porque eu já fiz lá um dia, eu tô pagando meus pecados porque Deus é injusto? Não, você não vai continuar pagando por isso para sempre. Você pode mudar. Como a gente sempre fala, o vaso chinês ele tem que ser pago. Se você quebrou, se você entrou na casa de alguém e você quebra uma coisa, o seu dever é pagar aquilo, é restaurar aquele equilíbrio, né? Exato. Quando a gente fala do vaso chinês, é daquela historinha assim. Uma pessoa entrou na casa de outra e tinha um vaso chinês muito caro. Isso. E ela se esbarrou nesse vaso e quebrou. E pediu desculpa. O dono do vaso, da casa, disse: eu te desculpo, mas Tudo ele bem. custa tanto. Aí importa ele que teve você que desembolsar o dinheiro e pagar. Exato. Ou seja, o dono da casa, ele desculpou a pessoa, mas aquilo já foi quebrado, então ele vai ter que pagar. Exato. Entendeu? Exemplo, né, Vanessa? Uma pessoa traiu a outra, né? Aí ela vai e pede: ai, perdão, desculpa. Tá perdoado até. Isso. Mas você vai pagar um dia alguma coisa pra compensar aquilo. Exatamente. Não porque a pessoa que tá com você não te desculpou, mas porque você gerou um débito com o universo. O que é certo é certo. Então, assim, a pessoa ela pode perdoar uma traição de verdade, de coração. Com certeza. Mas se você traiu, tá traído. O teu vaso tem que ser pago, a tua conta ela tem que ser debitada. Então... Eu tenho alguns grupos que eu faço às vezes, Vanessa, com as pessoas. E quando a gente entra nessa parte, eu recebo muitas perguntas assim, sabe? André, tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque, tipo, a hora que a pessoa cai em consciência. É pesado. Uma vida, quantas merda ela fez. Nem as pessoas, quando caem na consciência, assim, cara, eu já fiz isso com a minha mãe, com meu pai, e com parente, com empresa, e com não sei o que financeiro, e não sei o que. Ela fala, eita, ela desespera. Desespera mesmo, eu falo porque eu, quando tive consciência dessas coisas... No início eu falei, pronto, tô lascada. Porque se nessa vida eu já fui tão, às vezes, injusta comigo, com algumas pessoas, imagine em outras vidas o que eu devo ter feito, né? Então, tô lascada. Se agora eu tô aqui evoluindo, né? Como eu não era, né? Pois é. Então, assim, é importante a gente saber sobre os nossos karmas. É importante. Não pra ficar preso no passado e sofrer, mas pra se libertar. Tá bom? E é mais importante ainda a gente saber que existe o karma, porque quando você tem consciência
de que tudo que você faz tem uma reação, você passa a entender que você não pode viver nesse mundo no aleatório. Você tem que ser justo, você tem que ser honesto, você tem que ser uma pessoa boa. Não porque eu tô dizendo, mas porque é o certo a se fazer. Porque se não for assim, você vai gerar muitos karmas. Outra coisa importante, karma não é só aquilo que você faz contra os outros. Por exemplo, eu tô aqui, exemplo, tá? Eu tô aqui com o André. Aí eu tô aqui, ele é meu amigo e tal, a gente se dá super bem. Aí de repente eu vou lá e falo mal dele. Eu tô fazendo algo contra ele, mas que vai respingar em mim. Contra mim também, né? Isso tá sendo contra ele porque eu tô lançando uma coisa mal que pode prejudicar ele, mesmo não sendo verdade, né? Sim. Mas isso não vai só prejudicar ele, vai prejudicar principalmente a mim. Por quê? Porque eu já gerei esse débito. Aí lá na frente eu vou encontrar uma pessoa que vai fazer a mesma coisa comigo. Porque eu fiz, então eu tenho que pagar receber. O vaso chinês. Tenho que pagar. Não tem isso. Ai, me perdoa, André. Ele pode me perdoar. Mas lá na frente eu vou ter que pagar. Então isso é um karma. Mas a gente não gera karma só nessa situação. A gente gera karma contra a nossa própria vida. Exemplo. Uma pessoa que, isso é muito comum ver em mapa astral. Eu vejo pessoas, às vezes, que veio numa vida que ela tinha muito dinheiro, tinha muitas condições assim, tinha uma condição financeira boa, entendeu? E ela ficou na zona de conforto. Só porque tinha muito dinheiro, ela não procurou evoluir algumas coisas da vida dela, ela negligenciou o crescimento dela. Aí tipo assim, eu tenho dinheiro, pra que eu vou estudar? Pra que eu vou me preocupar em evoluir espiritualmente? Aí não fez nada disso. Ficou só ali, num bem bom, fazendo uso do dinheiro, não ajudava ninguém. Por que eu vou ajudar? Eu tenho tanto dinheiro, eu não preciso estudar, não preciso evoluir. Então, o que ela fez? Ela se agrediu, ela se negligenciou. Então, quando você que tá aí ouvindo, se você é uma pessoa que já tá há muitos anos empurrando a tua vida com a barriga, tá negligenciando o teu crescimento, saiba que você já está gerando karma pra tua vida, tá? A gente diz assim, que uma não ação também é uma plantação. Isso. Por exemplo, um agricultor, ele tem ali uma terra e um saco de feijão. Ele não planta. Aí ele fala, eu não vou plantar, eu não vou colher. Você vai colher sim. Nada de prosperidade na sua vida. Com certeza. Então, uma não ação também é um ação. karma que você está plantando, você vai colher. Exato. Então, se você estuda, por exemplo, você faz uma faculdade e você só estuda para passar na prova, você está se negligenciando. E qual vai ser a sua plantação? Lá no futuro, quando você se formar, você não vai ser um bom profissional. Você não vai ser muito solicitado. Consequentemente, você não vai ganhar muito dinheiro. Porque vão procurar o profissional que se dedicou, o profissional que realmente buscou aprender. E esse profissional vai ser reconhecido, vai ganhar muito dinheiro, vai ter muito paciente. Olha que interessante, Vanessa. Eu trabalhei uma vez numa empresa que tinha 20 vendedores. E naquela época, vamos supor, eles ganhavam R$1.000. Era um salário legalzinho para a época. Só que tinha muitos vendedores, mais da metade, que ficavam, essa empresa suga a gente, é uma droga, não sei o que, não sei o que. Eles estavam plantando algo. Alguns estão lá até hoje reclamando ainda. Estão colhendo. Outros, Vanessa, que mesmo com aquela situação se destacavam, falavam, eu vou fazer o meu melhor, ele colhia tanto uma comissão maior no final do mês, quanto a concorrência que pagava mais vinha e contratava eles. Então, olha o exemplo de karma. Exato. Positivo e negativo. Isso. Depende da pessoa. Não depende do local ou das pessoas ao seu redor. Depende de você. De você, das suas ações. Então, você tá num lugar, aproveitando isso aqui que o André falou. Você tá num lugar que você só reclama, você não faz nada pra mudar, você tá gerando um karma contra a tua vida. Porque qual era a reação mais adequada? Você tá ali, tá uma bosta o seu trabalho, mas agradece, porque aquilo tá dando possibilidade de você se manter naquele momento. Tá dando a possibilidade de você comprar comida para sua família, se manter. Então, seja grato e pare de reclamar, porque quando você reclama, você tá atraindo mais situações para você reclamar.
Então você tá se negligenciando, tá gerando um karma contra a tua vida. Exato. Então você, né, que acha assim que eu tô aqui, os meus pais não ligam de eu ficar morando com eles. Meus pais não ligam não, pra eles eu posso ficar aqui pra sempre. Isso é negligência com você. Você não tá sendo negligente com seus pais, você tá sendo negligente com você. Porque nós estamos aqui para crescer individualmente. Para crescer individualmente e depois ajudar outras pessoas. Então, se você não cresce, você não tem possibilidade de se ajudar e nem de ajudar o outro. Tá gerando um karma contra a tua vida. Exato. Se você acorda de manhã e você começa a reclamar, a pensar negativo, tá gerando um karma para você. Que no decorrer do dia, você vai... Aí esse karma, tanto você pode colher logo, na hora, quanto pode ficar para uma outra vida. O que a gente tá querendo dizer aqui para vocês, gente, é assim, que muito se fala de karma assim. Eu fiz o meu mapa e diz que na outra vida eu fui uma pessoa sacana em tal e tal área, então nessa vida eu tô, entre aspas, me ferrando pela vida passada. Pode ser? Pode, mas você tá aqui para mudar isso. Não vai adiantar você continuar fazendo errado, porque senão vai ter uma outra lá na frente. Talvez você não tá percebendo isso. Isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre na questão da personalidade. Eu fiz um mapa de uma pessoa e essa pessoa, ela é muito agressiva na forma de falar. Sempre foi assim, tá? Sempre foi assim, com a família, com os mais próximos. E quando eu fui analisar o mapa dessa pessoa, numa vida passada, essa pessoa, ela ainda era pior. Ela era perversa mesmo, era aquela pessoa de esnobar os outros, Sim. entendeu? Era aquela pessoa de humilhar as pessoas. E tipo assim, sabe quando você fala com alguém e ela já fala assim, o que é? Não Sim. tem respeito? Pronto, essa pessoa era assim, era pior na vida passada. E nessa, ela era do mesmo jeito. Então isso, ela gerou um karma contra ela. Você viu que na vida passada ela era desse jeito, nessa vida ela veio do mesmo jeito. Por quê? Porque na vida passada ela não limpou. Nessa vida ela estava agindo do mesmo jeito. Aí quando ela teve acesso ao mapa, ela disse, meu Deus do céu, então isso que eu faço hoje, já vem fazendo há muito tempo. Porque tem pessoas que dizem, eu sou assim, eu tenho a personalidade forte Não, isso e não sei o que. Não é assim. Isso não é bonito, né? Isso é coisa do ego. Porque a centelha divina, ela não faz a gente gerar karma. Exato. Ela faz a gente gerar dharma. Que dharma é o quê? É o contrário do karma, é um crédito. Né? Quando o karma também pode ser positivo, mas ele transformado, né? O dharma é já quando a gente vai direto para boa ação. Então, é muito importante que aí já vai eu lá voltando tudo que eu falo. Eu sempre dou exemplo das crianças, porque o nosso aprendizado vem desde pequeno, quando as crianças aprendem mais rápido. E isso são coisas que não ensinam nas escolas, né? Sim. Então a gente tem que ter consciência agora para ensinar as crianças, para que lá no futuro elas não sejam adultos frustrados como nós fomos ou que possivelmente ainda é. Então assim, ensinar para as crianças desde já que tudo que acontece na vida delas é responsabilidade delas, é muito importante. Exato. Porque vão crescer, lá quando chegar na adolescência, eles vão ser adolescentes responsáveis, tanto com eles quanto com outras pessoas. Quando esses homens ou mulheres começarem a namorar, já vão saber o que plantar no relacionamento. Então veja a importância, Sim. né, da gente entender sobre o que é um karma. Eu sempre dou um exemplo assim, Vanessa, que eu conto pra mim mesmo. Eu comecei a contar pra eu entender e aprender, porque às vezes a gente sabe, mas aplicar é outra coisa. Então, Isso. eu comecei a contar isso pra mim assim. É igual uma conta que você tem no banco, né? Se você gasta demais, tu vai ficar no negativo. Isso. Você vai ficar numa vida, numa escassez, numa coisa ruim. Já se você vai guardando ali, que é tendo atos bons, você vai aumentando o teu saldo positivo. Então, a cada atitude que eu tenho positiva, que eu gero um karma positivo na minha vida, eu vou aumentando a minha conta. E o que eu conto pra mim é assim, quanto mais essa conta minha tiver alta, mais eu tô próximo de Deus. Porque a gente veio aqui pra evoluir. Isso mesmo. Né? Quanto mais eu tô negativo, mais eu tô me distanciando de ser uma pessoa boa. Eu estou longe de Deus. Tá longe né? da nossa essência, tá Exato. longe da nossa divindade. Porque assim, dentro de nós tem algo chamado centelha divina. Essa centelha, ela só pode estar conectada com a gente dependendo das nossas ações, dependendo da nossa vibração.
Então, se você é uma pessoa que tá apontando muita coisa ruim, você tá distante de se conectar, mesmo ela estando dentro de você. Tá distante de pegar essa conexão, sabe? E quando você passa a ser uma pessoa boa, não porque você quer receber algo em troca, mas porque é o certo a se fazer, a tua centelha divina, ela vai acendendo. E aí você vai tendo um poder de criação maior. As coisas vão começar a acontecer mais rápido na tua vida, as coisas positivas. Então é tipo assim, às vezes a gente quer muito comprar uma casa, ou às vezes a gente quer muito realizar um sonho. Mas você tem que pensar assim, como é que tá meu saldo? Né? Esse saldo que o André falou, como é que tá meu saldo? Será que tá muito positivo? Se tiver, é mais fácil de você conseguir realizar esse sonho mais rápido. Exato. Se não tiver, se o seu saldo estiver muito negativo, é mais difícil, demora mais. Então tem pessoas que às vezes falam assim, poxa, porque todo mundo consegue realizar as coisas e eu não consigo? Porque fulano consegue isso e não... E isso tem que avaliar. Como é que tá a tua conta, o teu saldo energético, universal? É aquela Tá coisa, né, positivo? Vanessa? É igual a pessoa ter um terreno. Esse terreno tá cheio de mato. Esse mato é uma praga. Ela pega e fala, eu plantei, joguei sementes de tomate ali no meio desse mato. Vai nascer? Não vai. Então essa pessoa, quando ela tá com muita karma, muita coisa ruim na vida dela, parece que as coisas boas não aparecem, não brotam, não germinam no meio desse mato. Isso. Então ela precisa continuar fazendo coisas boas, ter karmas bons, boas ações, sim. Mas se você não parar de negativar a tua conta, você não consegue ter o acesso ao bom, né? Com certeza. E algo que a gente tem que ir mais além ainda. A justiça, né, a justiça divina e não dos homens, ela é totalmente transparente. Então, assim... Não falha. Não falha. Então, se você vai você vai para uma pousada, tá? Você vai para uma pousada. Então, chegando lá, você encontra uma caneta em cima da cama. Você é um hóspede novo. Você chegou lá, não tem nenhum hóspede. O quarto é seu por enquanto. Mas você chegou lá, você viu uma caneta bem bonita, lá no criado mudo ou em cima da cama. Aí você diz assim, eita, não tem ninguém aqui, foi o hóspede antigo que chegou, que esqueceu, então agora é minha, não é sua. Aí tem aquela crença que te colocaram pra você fazer merda e você não percebe. Achado não é roubado. Exato. Então, sim. assim, tecnicamente, essa caneta, ela não tem mais dono, tecnicamente, porque aquele hóspede, ele não vai voltar mais ali. Se ele já voltou pro país ou cidade dele, ele não vai mais voltar. Mas o que acontece? A caneta também não é sua. Então, deixa a porcaria da caneta lá. Pode ser linda como for, você tem que pensar assim, se eu pegar essa caneta, eu tô gerando um débito, porque ela não é minha. Mesmo que eu não veja mais a pessoa, mesmo que a pessoa não pegue mais essa caneta, mas essa caneta não é minha, então deixa ela lá. Ah, mas se eu deixar aqui, o copeiro vai entrar e vai pegar. Problema dele. Aí o débito vai ser dele, não vai ser seu. Exatamente. Entendeu? Porque essa caneta, ela não é sua. Tecnicamente não tem mais dono, mas também não é sua. Olha que legal. Então deixa lá. Meu pai outro dia foi no supermercado, distraído, perdeu os 50 reais. Ele nem sabia que ele perdeu os 50 reais. Mas um funcionário encontrou os 50 reais e falou, olha, encontrei. Não é meu. Passou pro gerente, o gerente passou pro dono, o dono viu na câmera meu pai perdendo dinheiro. Falou, é aquele senhor lá que vem sempre aqui. Quando não tinha o telefone do meu pai, quando meu pai foi lá, eles devolveram. Ou seja, ninguém quis pagar a conta depois, que ia ser ruim. Exato. Ia ter 50 para comprar uma coisa no final de semana, mas da conta depois ia vir mais cara. Eles têm consciência disso. Com certeza depois, essa pessoa que de repente ficasse com dinheiro, lá na frente ela ia perder 50 reais ou mais. Ou ela ia acontecer uma situação que ela ia perder um objeto de valor, porque a conta tinha que ser paga. Então ele tinha que perder alguma coisa, porque ele pegou algo que não era dele. Isso, ele ficou com crédito. Com certeza vai vir prosperidade na vida dessa pessoa. Então, gente, isso é uma educação espiritual, isso que a gente tá tendo aqui. Entende? É uma coisa muito importante, porque a gente não é acostumado a fazer isso. Eu cobicei a mulher do próspero. Isso é um karma, é um débito, entendeu? A gente sabe que tudo é fácil, no final é fácil a gente identificar quando a gente está gerando um débito ou um crédito. Se você tem que pensar assim,
eu tô agindo assim. Eu iria gostar que agissem assim comigo? Exato. Se a resposta for não, então você já sabe, é um débito, tô fora. Entendeu? Agora, se você faz essa pergunta e diz assim, não, se alguém agisse assim comigo, eu iria gostar, porque eu também agiria assim. Então, é um crédito. Aí pode agir, porque é uma coisa boa. Mas isso aqui não ensina nas escolas. Do mesmo jeito que não ensina educação financeira na escola, nem autoconhecimento, não ensina educação espiritual e kármica. Então, a gente tem que estudar à parte. Então, isso aqui é um estudo. Então, a gente está se educando agora. Aí, o que a gente tem que fazer? Pegar esse conteúdo, se não quiser dar para o teu filho assistir, explica para ele o que você ouviu aqui. Porque ele vai ser um adulto que vai ter um banco, que vai ter uma conta no Banco Universal que só vai ter crédito. Exato. E ele vai ser um adulto que vai ter mais chance de ficar rico mais cedo. Exato. De ter um relacionamento perfeito, saudável, equilibrado. De ter uma vida espiritual estável, porque a conta no Banco Universal dele tá cheio de dinheiro, de crédito universal, Exato. entendeu? Então isso aqui é uma educação espiritual e kármica, é muito importante. Não dá pra ficar sem estudar isso. Exato. E é aquela coisa, né, Vanessa? Igual o exemplo que eu falei agora há pouco. Você tem um terreno cheio de mato. Você tá queimando ali. Então, quando a pessoa fala, você já deve ter ouvido. Você ouviu de alguém, né? Ah, eu tirei o tarô, tirei o mapa e mostrou que eu tenho karma naquilo. A única coisa que você tem que fazer agora é seguir isso. Porque você vai colher, só que não é para sempre. Só que tem gente que não acorda disso e ainda tá prejudicando a si nesse momento e aí não resolve nessa vida e vem outra. É bem simples, na verdade, né? É muito simples. O que acontece é que a nossa sociedade, ela tá acostumada com estudos complexos. E que... Tem que comprovar cientificamente. Isso. Tem que ser difícil, tem que ser complexo para você provar que você é capaz de alguma coisa. Mas isso que a gente está estudando é tão simples e ao mesmo tempo é muito mais grandioso. Porque monta a vida do ser humano para que ele seja próspero, para que ele seja justo e para que ele aprenda de verdade a ser como a nossa essência e sempre a divinação. E o mais importante, faz com que a nossa vida, ela ande de acordo com aquilo que tem que ser, sem a gente pegar os desvios que a gente já falou algumas vezes aqui, tá? Então, nós temos o dever de pegar essa conta, né, no Banco Universal e gerar crédito o tempo todo. Se em algum momento você viu que você gerou um débito, tá, já foi, não tem o que fazer. Pede perdão e agora volta a fazer boas atitudes, mas preste atenção para não ficar errando sempre. Porque é aquela coisa, quem vai pagar esse débito é você. Então, a gente já diz, eu quero receber coisas ruins, Deus me livre. Então, eu vou sim fazer o máximo para ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta com tudo, com todos ao meu redor e principalmente comigo. Porque quando eu sou justa comigo, eu sou com os outros. Exato. Igual aquela pessoa que está com dívida no banco e ela não se centra e ela continua gastando. Isso. Ela tem que acreditar que ela tem dinheiro, sim, mas ela precisa estar dentro de um centramento. Exatamente. Porque senão o buraco aumenta. Com certeza. E é isso. É isso, gente. Eu espero que vocês... Isso aqui é só uma introdução do que o karma pode abranger. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa educação espiritual e kármica. Nas lives nós vamos trabalhar isso com eles. Isso, a gente vai falar muito sobre esses temas aqui também nas lives, porque aí vai ficar aberto para vocês fazerem perguntas, Exato. né? E a gente pode abrir muito mais aspectos que não foram falados aqui, mas que vocês têm curiosidade. Perfeito. Então, nós agradecemos a presença de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Até. Beijo. Beijinhos.